resolver este ejercicio que trata de número de elementos de cierta orden en un grupo de permutaciones. Então, primeira pergunta é quantos elementos de ordem 5 existem no grupo de permutações de grau 5, ou de grau 6, ou de grau 7, no grupo simétrico. Ou quantos elementos de ordem 5 temos em A6, ok? No grupo alternado de grau 6. Ou quantos elementos de ordem 6 existem no grupo simétrico de grau 5. Bom, para um elemento alfa ser de ordem 5, ele primeiro deve ser escrito como produto de ciclos disjuntos e a soma dos suportes desses ciclos deve ser menor ou igual ao grau da permutação. Ou seja, no caso, menor ou igual que 5, ou menor ou igual que 6, ou menor ou igual que 7. Agora, por exemplo, nesse 5, alfa vai se escrever assim, com essas condições, né? Sigma 1 até sigma r são ciclos disjuntos, né? Com sigma 1 até sigma r ciclos disjuntos. E além disso, o MMC das ordens dos ciclos deve ser 5 e a soma das ordens deve ser menor ou igual que 6. Como estamos nesse 5, não precisamos saber se a permutação é par ou ímpar. Ok? Então, isso só é possível, claro, se temos um único ciclo e ele é de ordem 5. Porque se MMC deve ser 5, um deles deve ser 5 já, para começar. E não pode ter 2 ou mais, porque senão a soma das ordens não poderia ser menor ou igual que 6. Então, alfa se escreve dessa forma, e além disso, e o ciclo será par, né? Na verdade. Ou seja, a resposta aqui, que encontremos aqui, vai ser igual à resposta que encontremos aqui. Já de antemão vou avisando, né? Porque um ciclo de ordem 5, nesse 5 acabamos de provar que vai ser par. Porque se são 5 ciclos, 5 menos 4, 4 é par, então o 5 ciclo é par. Então, uma permutação de ordem 5 nesse 5 é necessariamente um 5 ciclo. E esse 5 ciclo será par. Portanto, está no grupo alternado também. Certo? Então, o número de elementos de ordem 5 nesse 5 é igual ao número de elementos de ordem 5 em A5. Ou em A6, perdão, A6. A mesma coisa vai acontecer nesse 6. Né? Perdão, desculpem, eu acho que aqui coloquei. Estou respondendo primeiro. Deixa eu ver. Aqui. Estou respondendo as que estão nesse 6, na verdade. Né? Eu errei. Esse é 5, na verdade aqui é 5. Estamos nesse 5. Bom, quando seja nesse 6, também vai ser a mesma coisa. Estes dois vão ser iguais. Não enxerguei direito. Ok? Assim como nesse 5 é a mesma coisa que na 5, nesse 6 é a mesma coisa que na 6, e nesse 7 vai ser a mesma coisa que a 7, por exemplo. Tá? Bom, nesse 5, temos que ter alfa dessa forma, com esse conjunto de 5 elementos. Então, todos eles pertencem ao suporte. Vamos colocar um como elemento do suporte, né? Já que a gente pode começar um ciclo começando com qualquer elemento. Me lembrem, por exemplo, 1, 2, 3, é a mesma coisa que 2, 3, 1, ou a mesma coisa que 3, 1, 2, certo? As três fazem a mesma coisa. 1 enviado em 2, 1 enviado em 2, 1 enviado em 2, 2 em 3, 2 em 3, 2 em 3, e 3 em 1. 3 em 1, 3 em 1, certo? Então, se você faz uma rotação dos elementos no ciclo, o ciclo continua sendo o mesmo. Você precisa trocar elementos de posição para que o ciclo vire outro ciclo, certo? Então, a gente, quando escrevemos um 5 ciclo, né, com 5 elementos, sempre podemos escolher que o primeiro seja o número 1, para facilitar as coisas. Temos 4 escolhas para o segundo elemento, certo? Depois 3 para o seguinte, porque não pode ser nem aquele já escolhido. 2 para o seguinte, porque não pode ser nenhum dos 3 anteriores. E só uma possibilidade para o último elemento. Dessa forma, nós temos que o resultado é 24, certo? Aqui estou escrevendo, denotando este conjunto, 5 entre parênteses, que corresponde ao grau, certo? Aqui 5 corresponde ao fato de ser um 5 ciclo. O número de 5 ciclos é, então, igual a 24 em esse 5. Certo? Agora vamos denotar isto
o conjunto de 5 ciclos en S6, né? Tomando en cuenta que esto es la misma cosa que sigma que pertenece a A6, tal que sigma es 5 ciclos. ¿Cierto? Es la misma cosa, porque un 5 ciclo en S6 está en A6, en un grupo alternado. Por tanto, aquí a conta que fazamos vai dar o mesmo resultado para A6. Bom, então como antes, né, alfa deve ser um 5 ciclo, ou seja, estar neste conjunto. E temos dois casos possíveis. Ou um está no suporte ou um não está, porque agora temos 6 números, de 1 a 6, e devemos escrever um 5 ciclo que tem 5 elementos no seu suporte, certo? Então, se um não está no suporte de alfa, o suporte de alfa contém os elementos 2, 3, 4, 5 e 6, e com 5 elementos já vimos que são 24 permutações possíveis, né? 24, 5 ciclos, onde intervêm 5 números. Foi o que a gente resolveu no exercício anterior. Agora, se um está no suporte de alfa, então alfa se escreve dessa forma, de novo, esses 4 elementos são elementos do conjunto 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, devemos escolher ordenadamente 4 elementos de um conjunto de 6 elementos. Por que ordenadamente? Porque se eu troco 2 deles de lugar, o 5 ciclo já é alterado. Porque eu fixei o número 1 na primeira posição. Cada alteração dos outros elementos corresponde a um 5 ciclo diferente. E podemos fazer isso de como tantas veces, tantos arranjos que existen de entre 5 elementos, escolhemos 4, porque precisamos de 4 elementos ordenados dentro de um conjunto de 5 elementos, e isso dá 120. Então, são 125 ciclos com o número 1. Então, no total, sem o número 1, 24, mais com o número 1, 120, são 144, 5 ciclos em S6 e, portanto, também em A6. Né? De forma similar, en S7 temos uma permutação de ordem 5, vai ser um 5 ciclo, de novo, porque a soma das ordens deve ser menor ou igual que 7, um deles deve ser múltiplo de 5, então só há uma possibilidade, um deles ser múltiplo de 5 e não haver mais ninguém. Então, denotamos como antes, alfa em S7, tal que alfa é um 5 ciclo, né? Se alfa está aqui, então temos duas possibilidades, um não está no suporte ou um está no suporte. Se um não está no suporte, o suporte de alfa contém os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? A alfa deixa um fixo e o 5 ciclo vai ter um conjunto, um suporte com um conjunto de 6 elementos, que é o caso anterior que calculamos sendo como 144. Agora vamos supor que 1 pertence ao suporte, então a 1 se escreve dessa forma, e precisamos então fazer um arranjo de 4 elementos dentro de um conjunto de 6 elementos, que seria isto aqui, e que dá 360. Portanto, o número de 5 ciclos no total em S7 será 504. Certo? Agora, vejamos como encontrar um elemento no grupo simétrico de grau 5 que tenha ordem 6. De novo, a gente escreve ele como produto de ciclos disjuntos, satisfazendo estas condições. Com sigma 1 até sigma R, ciclos disjuntos. E o MMC deve ser 6, para que a permutação seja de ordem 6, e a soma das ordens de cada um desses ciclos, o número de elementos en sus suportes, nos seus suportes, tem que ser menor ou igual que 5. Bom, em particular, né, cada um deles deve dividir 6, cada ordem deve dividir 6 e ser menor ou igual que 5. Divisores de 6, claro, se é diferente de 1, porque se é 1 é a identidade a gente não coloca. Né? Sempre podemos multiplicar por a identidade tantas vezes quanto quiser, que não vai alterar o elemento. Né? Então, a ordem desse elemento é de ordem 2 ou de ordem 3. Bom, um ciclo de ordem 2 e um ciclo de ordem 3 é desta forma, né? Então, o alfa vai ser desta forma, com as seguintes restrições agora, né? Então, alfa, então, se escreve como produto de dois ciclos disjuntos, um deles de ordem 2, outro deles de ordem 3, né? E tal que a união dos suportes, então, vai ser os 5 elementos, né? Porque 2 mais 3 dá 5, dá todos os elementos. Dessa forma, um vai pertencer ao suporte sigma 1 ou vai pertencer ao suporte sigma 2. Se ele pertence ao suporte sigma 1, ele se escreve assim.
certo? Uma transposição e um triciclo. O 1 pertence aqui. Temos 4 escolhas para A2, e uma vez isso feito, só existem dois triciclos com 3 elementos, né? Porque, na verdade, uma permutação de 6 elementos são estas 2 possibilidades, são essas 6, né? Só que 3 deles são iguais e outros 3 deles são iguais. Então, 4 possibilidades para a transposição, vezes 2 possibilidades para os 3 ciclos, dá 8 elementos, com 1 pertencendo ao suporte sigma 1. Se 1 pertence ao suporte sigma 2, o alfa se escreve assim. Lembrem que isto aqui são comutativos, porque são de suportes juntos. Né? Então, eu devo escolher 2 elementos dentre 4 possíveis elementos, né? A2 e A4, dentre os números 2, 3, 4, 5. E uma vez isso feito, só vai existir uma única transposição com 2 números restantes, né? Porque A4 a 5 é igual a 5 a 4. Como isto aqui dá 12, então, no total, 8 do primeiro caso mais 12 do segundo, são 20 permutações de ordem 6 nesse 5. Muito obrigado pela atenção.